apresentar a Rose. A Rose é uma grande amiga minha. A gente se conheceu, foi no programa Bitumami. Então, assim, mais um presente que a Bitumami me deu. E aí a gente se tornou bem parceira aí nesse processo. E a Rose é especialista em finanças pessoais. Ela morou muito tempo fora do Brasil, foi estudar na Alemanha. Então, a mulher é correta aí. E aí, na Alemanha, ela se descobriu que ela não queria ir para a área de engenharia e resolveu ir para a área de finanças. Então, já se tornou uma especialista em finanças pessoais. E por que que, de repente, ela está aqui com a gente, né? Porque, assim, na realidade, na semana passada, quando a gente teve a ideia de fazer um programa para empresários e tudo mais, a Rose logo me mandou um inbox e falou assim, tô junto, vê o que você precisa de mim, que eu quero também ajudar nesse programa, eu quero fazer parte com você para, de repente, a gente ajudar as pessoas aí. E aí, na terça-feira, antes da gente começar a nossa primeira aula, eu mandei um WhatsApp para a Rose e falei assim, amiga, faz uma live comigo na quinta, porque aí é legal para o pessoal, mas eu queria para finanças pessoais, porque eu acho que é uma coisa legal para as pessoas, porque muita gente está em dúvida, e aí a Rose vai trazer algumas estratégias mesmo para lidar com a crise. E também é o seguinte, o que eu quero pedir para você que é empresário, para você que de repente tem, que não é empresário, mas de repente você tem uma empregada dentro de casa, tem uma ajudante dentro de casa, tem alguém que você conheça que está desesperado financeiramente, que não sabe se organizar. Então, por isso eu pedi para a Rose dar algumas dicas muito práticas, de, assim, nesse momento de crise, o que a gente faz? Que conta que a gente, de repente, vai ter que deixar de pagar, o que dá para negociar, né? Sem ser injusto, vamos dizer assim, né? Nem querendo ser caloteiro, não é isso que a gente está incentivando aqui, porque a gente sabe que tudo isso tem consequência, mas é um momento que a gente tem que repensar as nossas finanças. Então, assim, o que a gente vai fazer, o que a gente, de repente, pode fazer nesse momento, tá? Rose, então tá contigo aí, para a gente fazer esse bate-bola aí. Então, deixa as perguntas aí que a gente vai respondendo. Eu agradeço, né? Eu tenho o maior prazer, né? A Val também foi um grande presente que eu tive na minha vida. Uma pessoa super disciplinada, joga o mesmo jogo, de sinceridade, honesta, sem aquelas grandes ofertas mirabolantes que você vai conseguir vencer rapidamente, né? E isso tem muito a ver com o que eu aprendi na Alemanha, com a minha característica pessoal mesmo. E por isso que eu faço questão de ajudar, de estar aqui, porque eu sei que o trabalho dela é sério, né? E ela se empenha muito para ajudar os empresários. E agora a gente teve um pequeno baque, assim, que aí pegou a gente meio que de surpresa, e aí envolveu o empresarial com o pessoal, e aí então chegou a hora da gente pensar como resolver, né? Como a Val falou, né? Eu fui para a Alemanha, eu gosto muito de falar, eu fui como engenheira, voltei como planejadora financeira. Fui para uma coisa, voltei com outra. Então, o nosso objetivo aqui é ajudar vocês a respirar, a pensar com clareza para tomar decisões. Ninguém aqui quer ser caloteiro, né? A gente precisa montar uma estratégia para tomar as decisões certas. E é claro, sempre pautado na honestidade, porque infelizmente tem muita gente que só porque o banco deu oferta de postergar, mas ele tem a capacidade de pagar, ele já quer entrar. Não é assim, gente, né? Então, assim, a gente sempre tem que lembrar que o outro também precisa. Não importa se é banco, se é não sei o quê. Todo mundo precisa de dinheiro, tá todo mundo no mesmo barco. Então, a gente vai tentar equilibrar isso e tentar passar por esse problema da melhor forma. Então, o primeiro passo pode ser o passo mais chato, mas sem ele, você não consegue dar os outros passos. Você pode até dar, mas eles vão dar errado. Por quê? Porque o primeiro passo é você fazer o orçamento doméstico. É você colocar todas as suas receitas ali e todos os seus gastos, né? Você precisa identificar para onde está indo o seu dinheiro. Então, muita gente se precipita, quer fazer uma negociação sem antes saber quanto é que gasta, quanto é a capacidade que ele tem de pagar uma parcela. Então, não adianta você fazer uma negociação, por exemplo, vou fazer de R$ 500, tá ok. Mas a sua capacidade de pagar é só 350. E aí você vai ficar naquele desespero por causa de R$ 150. Então, é fazer o dever de casa. E aí, o Samuel e a Val, eles têm a plataforma Ter o Controle, onde vocês podem colocar os dados lá, né, Val? E é assim que vocês vão identificar a real situação de vocês.
é anotando, identificando, ah, tá, eu estou ganhando isso aqui, né? Vamos dizer que você está ganhando R$ 2.000. Mas aí você vai começar a identificar quanto você pode ganhar lá na frente, né? Quem é CLT sabe mais ou menos se vai ficar ou não no emprego, vai fazer. E quem é autônomo tem que colocar uma projeção aproximada. Não adianta a gente achar que a gente vai sair dessa crise daqui a 2 semanas, porque isso não vai acontecer. Né? Então, você tem que ser muito realista e colocar, assim, bem enxuto mesmo, o que você, como empreendedor autônomo, poderá ganhar dentro de casa. Porque a gente tem que lembrar que a gente pode ser que semana que vem, quando a gente termine essa quarentena, a gente ainda não possa voltar a trabalhar. Né? Então, assim, a gente tem medidas governamentais de saúde, então não depende da gente. Querer trabalhar, todo mundo quer estar na rua, mas não depende. Então, você tem que fazer uma projeção dentro dessa condição e não dentro da sua necessidade, porque muitas vezes você pode infringir alguma coisa e acabar sendo penalizado e acabar piorando a sua situação financeira. Então, vamos colocar dentro da realidade. Se eu não puder sair, como é que eu vou fazer esse planejamento? Então, o primeiro passo, anotou, organizou, né? E aí eu quero ouvir da Val qual é a experiência que ela tem das pessoas, porque assim, a minha experiência é, gente, quem não tem reserva de emergência e quem é aquele que vive no sufoco, ele não faz organização nenhuma. E por isso ele vive assim. Ele acha que é muito trabalhoso, que é muito chato, então ele pula. E por ele pular, ele não consegue criar uma reserva de emergência e nem ter uma vida sem parcelas. Ele vive cheio de parcelas. Então, eu quero ouvir da Val, né, qual é que é a experiência dela na área empresarial, como é que eles se comportam, porque isso vai refletir, gente. Se você não faz as suas finanças pessoais, a sua finança empresarial vai ser do mesmo jeito. Porque uma está ligada com a outra. Normalmente é isso, o Samuel sempre pergunta, o Samuel gosta muito de perguntar para os nossos clientes quando ele vai fazer a consultoria, porque o Samuel faz mais consultoria, que ele fala assim, quanto você custa? E assim, a maior parte dos nossos clientes tem um ponto de interrogação na cara e fala assim, não entendi tua pergunta. Aí você fala, quanto você custa para viver? Né? Aí, quanto custa a tua empresa? E a mesma coisa, a maior parte, quando não tem uma questão financeira pessoal, também não tem empresarial, e aí se mistura tudo e vira um grande bololô. Né? Então, a gente percebe isso, porque normalmente as pessoas já têm um preconceito em relação à gestão financeira, porque acha que é chato, acha que dá trabalho, e dá trabalho, gente. E assim, para quem gosta como a gente, é assim, o Excel para a gente é uma paixão, vamos dizer assim. Né? Mas para quem não gosta, parece que é um terror. E não é um terror. Sendo que, ó, a Rose vai disponibilizar, amanhã eu vou mandar um e-mail para quem se inscreveu, já no nosso link lá. Tá? Quem não se inscreveu, tem na minha bio o link para receber os materiais que a gente vai disponibilizar. A Rose vai disponibilizar uma planilha para você começar a fazer esse seu orçamento financeiro para quem não faz. Tá? Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, não é planejar agora é organizar. Tá? Quem nunca teve nada tem que organizar. E organização é o quê? É colocar tudo no papel. Pode ser no software? Pode, mas eu particularmente começaria com uma planilha de Excel. Tá? Porque lá você vai ter um olhar assim, mais estruturado, você vai conseguir olhar aquilo de uma forma mais fácil e depois você usa um software. Então, não queira aprender um software agora que você vai se lascar, porque você não vai conseguir entender nada. Põe numa planilha de Excel que a Rose vai disponibilizar para vocês. Então, assim, esse é o primeiro começo realmente que a Rose tem super clareza em relação a isso. Não adianta pular o dever de casa, sabe? A gente quer sempre, infelizmente, a gente acha que que as finanças dá trabalho. Mas ela é o coração, tanto da sua vida pessoal quanto da sua empresa. Se o coração para de bater, acabou. Né? Então, muitas vezes você está naquele miocárdio ali, né? Só porque você não quer fazer. Então, agora, esse é o momento, assim, a crise, ela é ruim por alguns aspectos, mas ela é boa, porque ela te põe numa situação que ou você faz, ou não tem outra oportunidade, ou você faz. Né? Então, a crise ela vai te mostrar o quanto você precisa cuidar do seu dinheiro, saber administrar, organizar, e isso vem numa situação que foi de saúde, onde te prendeu dentro de casa. Então, enquanto tu podia fazer a qualquer momento, tu deixou para lá. Agora chegou a hora de uma possibilidade de perda de salário, uma possibilidade de redução de salário, uma possibilidade de uma falência. Ou você assume o comando agora,
ou as coisas tendem a piorar. E eu vou falar uma coisa para vocês. Muita gente está desesperado pelo único motivo, porque não quer fazer esse controle. Porque tá com desespero, com o quê? Que ele ainda nem sabe como é a real situação dele. Às vezes ele nem tá tão endividado como ele pensa. Mas ele tem tanta coisa na cabeça dele que ele não consegue pensar claramente. Então, o controle financeiro, a organização financeira vai fazer você pensar com mais clareza e tomar decisões mais assertivas. Esse é o primeiro passo. Essas pessoas que eu estou falando é mais para quem não tem reserva de emergência. Depois eu vou falar para quem tem reserva de emergência. Aqui eu estou considerando a galera que não tem dinheiro, que vai tentar reaver a situação, né? E aí... É a maioria. É a maioria. Um ponto importante, gente, tentar se acalmar, evitar o excesso de notícias, porque isso gera um pânico, gera uma ansiedade, e aí eu fico paralisada, eu não consigo fazer o que eu tenho que fazer. Então, quer fazer o dia que você vai fazer sua organização financeira, seja amanhã, seja hoje à noite, esquece todo o noticiário. Foca no que você tem que fazer, certo? O segundo ponto é colocar agora no papel as dívidas, né? Quantas parcelas você tem para frente? Quem é que você está devendo? É a Casa Bahia? É o vizinho lá que você pediu dinheiro emprestado? Você vai colocar todas as dívidas e quais são os números de parcela. E aí, com isso, você vai para o terceiro passo, que é colocar quem é prioridade e quem é negociável. Então, você vai dividir essas dívidas, né? Porque tem umas coisas, por exemplo, eu não sei se já está aprovado, né? Lá fora já está aprovado, as contas básicas, água, luz, não sei o quê, não vai ser cortado. Só que eu não sei se isso vai funcionar aqui, né? Então, isso é uma coisa prioritária, né? É prioridade nossa. Não tem como a gente ficar sem água, sem luz, sem internet, né? Então, essas contas, a gente tem que ter um pouco de prioridade para pagar. Agora, quais são as contas negociáveis? Né? Conta de banco, um fornecedor, uma pessoa que é seu amigo. Então, você tem que identificar prioridades negociáveis, né? Para você entender o que você vai fazer primeiro. Porque não adianta sair atirando para tudo quanto é lado. Você tem que ter ordem de prioridade, de negociações, para fazer as coisas com clareza. E, ó, não dá para negociar todas as dívidas de uma vez. Porque aí você faz 10 negociações, só paga 13 e continua endividado. Então, é melhor fazer uma, conseguir fechar para ir para outra. Não adianta se precipitar agora, porque você acaba dando um passo errado, né? E aí, Val, qual é a tua experiência já com esse tempo que tu tem de negócio? Tu já fechou negócio, já vendeu negócio. Então, assim, o que tu pode compartilhar? Como é que tu agiu aí nesse momento que tu teve que ter prioridade de tomar algumas decisões? Gente, negociação com o banco é aquela questão que vocês precisam fazer, né? Porque eu vou contar até um caso que eu recebi nesse tempo que a gente fez a live na terça-feira para hoje, de uma pessoa que me contou o seguinte: quando a gente falou sobre negociação, no dia seguinte ela foi negociar uma dívida que ela tem com o banco, com o Santander exatamente, só que não é nem com o Santander, é com aqueles intermediários do Santander, coisa e tal, né? E ela estava pagando, ela ia pagar ainda 54 parcelas de 600 e poucos reais. Né? E aí ela foi buscar a negociação, porque para ela também ela falou que não dava, não sei o que, coisa e tal. Ela sim ficou com uma raiva tremenda. Por quê? Porque os caras abaixaram 9 parcelas, fizeram 45 parcelas por 200 e poucos reais. Gente, então assim, esse é o tipo de coisa que... E ela falou assim, se eu não tivesse ido negociar, eu estava continuando a pagar os 600 e pouco. Né? Então, olha como é uma coisa que, de repente, as pessoas não imaginam, que elas ficam com medo de ir lá de negociar, ou às vezes tem aquele dinheiro e fala, não, vou pagar. Gente, assim, às vezes, essa dívida tua era já fundo perdido. Os caras já nem lembravam que ia receber de você. Então, vai lá e negocia. Porque, de repente, olha lá, quase 30% do valor que ela está pagando. Né? Então, ela fez as coisas e ela falou assim, que ficou com uma raiva tremenda, né, disso, porque ela achou uma puta sacanagem dos caras também, e é assim o mercado, tá? Então, assim, às vezes, sim, o pessoal que é extremamente pontual, eu sei o quanto sofre em relação a isso,
mas tem que fazer a negociação, tá? Primeira coisa, negociação com banco, negociação com cartão de crédito. Eu já fiz negociação com cartão de crédito. E olha que coisa esquisita. Porque assim, uma vez quando eu fui negociar com cartão de crédito, era assim, eu tinha uma dívida, eu falei, eu quero negociar com cartão de crédito, beleza. Aí eles me propuseram um valor assim, surreal para pagar. Aí eu falei assim, não, eu não vou pagar porque não tem condições de pagar nesse momento. Aí passou um tempo, os caras entraram em contato comigo e jogaram o negócio lá embaixo. Quer dizer, eu paguei menos do que a dívida inicial que eu tinha. Então, assim, tem muita coisa no mercado que as pessoas não sabem. Existe uma coisa, assim, quando você vai negociar, é o banco que está na vantagem. Porque você está livre. Quando ele vê que você não está indo atrás, ele dá a proposta dele. E aí ele tenta tirar os juros. Enquanto você é que está negociando, que você que está indo atrás, ele não vai tirar os juros. Porque ele sabe que você quer fazer o pagamento. Né? Então, a gente tem capacidade de pagamento. Esse cuidado aí, né? E é por isso que é importante listar os seus recebimentos. Porque se o banco disser assim, não, olha, R$600, você já diz, não, eu não tenho condições de pagar. Eu só tenho condições de pagar isso. Se você não puder me dar, e aí entra um plano que você pode fazer. E a portabilidade, você pode levar a sua dívida de um banco para outro. Porque isso que às vezes eles fazem, eles vendem a tua dívida para outro banco, e aí tu pensa que tu tá pagando um, ele já tá na mão de outro, ele já te vendeu. Porque tem um cliente que está dando trabalho, aí ele vai dar para um credor aí que fica te cobrando. Né? Então você tem que ir também em bancos e buscar o custo efetivo total da dívida, que é os juros, a taxa de juros, mais os impostos, IOF e tudo. Porque só a taxa de juros não dá para calcular o valor da conta. Então, preste atenção, porque às vezes um banco te dá 1% de taxa de juros, mas o custo efetivo total é 4%. E um outro banco te dá a taxa de juros de 1,5%, mas o custo efetivo total é 3%. Então, você tem que prestar atenção no custo efetivo total da negociação, para você escolher o banco que você vai negociar. Agora, sim, nessa situação agora, é o seguinte, se você tem uma reserva de emergência, se você quitar a sua negociação, você ainda tem como sobreviver, beleza. Se você não tem dinheiro para ir fazer o supermercado, a negociação bancária vai ficar para depois. Eu sei, eles vão te importunar, vão te ligar, mas você não pode tentar pagar uma coisa quando você não tem nenhum básico para comer. Então, entenda que essa situação, não fuja da dívida. Quando eles ligarem, olha, eu estou passando por essa situação, eu vou pagar vocês, mas nesse momento eu não tenho condições, entendeu? O grande problema é que a gente tenta fugir, não quer atender, então atende e fala. Fala que você não tem, que uma hora ele vai se tocar e vai dizer, esse cara não tem como me pagar, entendeu? Então, assim, tenha o dinheiro, tenha a reserva. Se eu pagar minha negociação, não vai me faltar nada, vá lá e negocie. Não tenho dinheiro, não sei o que vai fazer. Não vai negociar dívida nenhuma. Primeiro, mantenha o básico, que é a sua alimentação, a conta da sua casa. Então, pense sempre nisso. Às vezes, o desespero faz a gente se tornar vulnerável na frente da outra pessoa. Aí o gerente do banco que diz que é nosso amigo, mas ele não é, ele é funcionário do banco. Vê você desesperado, assim, sem clareza, aí ele diz, vou fazer uma negociação para ti. Toma-te um juros lá em cima, porque você não sabe calcular, você só olha o valor da parcela, ele diz, olha, R$200 de 500 vezes. Aí tu fica, R$200 eu consigo pagar, mas 500 vezes, gente, vai passar quantos anos pagando essa dívida? Entendeu? Então, né, tenha clareza, só vá negociar quando você estiver até bem. Nunca numa noite mal dormida, no final da tarde, não faça negociações de noite, no final da tarde, porque você não consegue pensar com clareza. Vá de manhã, bem acordado ali, para entender os números que vão ser ditos para você. Porque como eu, a Val, a gente gosta de matemática. Então, número só passa na nossa cabeça o dia inteiro. Mas uma pessoa que não gosta, quando falar um número, ela quer fugir daquele negócio. Ela quer resolver aquilo rápido. Porque ela quer sair com qualquer negociação. Não importa se ela vai conseguir pagar, mas ela quer se livrar daquilo. Então, vá pela manhã fazer essa negociação. Eu sei que você vai perder o dia, mas é o melhor a se fazer. O terceiro ponto... Então, o Samuel está falando assim. O Samuel colocou aqui, ó, tem as informações nas mãos para fazer uma boa negociação. E a gente só vai ter informação na mão se a gente planilhar tudo, gente.
Se a gente não planilhar, não adianta. E também, vai no banco, não adianta sair de lá com uma negociação. Né? Porque às vezes você fica tão afobado. E eu entendo essa questão das pessoas serem muito. As pessoas são extremamente honestas. A maior parte das pessoas são extremamente honestas. Elas sabem que elas estão negociando, elas têm vergonha de estar devendo, e aí elas querem fazer o sacrifício de pagar. Só que assim, quando você vai no banco negociar, ou você receber uma ligação, não feche na hora, tá? Pega as informações, chega, faça a conta. Se você não sabe fazer conta, pede para alguém que saiba fazer conta por você. Por isso que a gente está falando para vocês ajudarem os funcionários de vocês, porque tem muitos que a gente sabe que eles não têm a menor ideia de como fazer isso. E se você sabe, ajuda essa pessoa a fazer, porque talvez eles também estão numas encrencas. E aí a extrema honestidade, nesse momento, vai fazer com que eles deixem de comer, vamos dizer assim, tá? Que tem muita gente que, de repente, vai deixar de colocar comida em casa para pagar uma negociação de banco e, no final, não vai adiantar nada. Por quê? Porque os juros só vão aumentar e a pessoa acaba realmente ou fazendo empréstimo sem pensar. Então, fazer empréstimo e negociação tem que ter os dados na mão. Por isso que tem que organizar as informações. Isso. Muita gente quer se livrar da dívida ao invés de resolver. E aí faz qualquer coisa de qualquer jeito, nem sabe. Às vezes, por exemplo, uma pessoa te liga dizendo que está te cobrando a dívida. Mas você precisa saber no Banco Central se esse credor comprou a sua dívida mesmo. Porque senão você vai pagar essa credora e ainda ter a dívida com o banco, porque você está pagando alguém que não realmente comprou. Então, a gente também tem que ter cuidado com isso, né? A gente é honesto, mas sempre tem um esperto aí nesse jogo. Então, se você receber uma ligação que a sua dívida está em outro banco, vá no Banco Central e pergunte, se certifique se a sua dívida foi comprada mesmo. Além de você negociar, você deve saber se a sua negociação está sendo paga para a pessoa certa, para a empresa certa. Senão você vai ter que pagar 2 vezes. Né? Então, tome cuidado também com essas falsificações. Agora eu vou falar com aquelas pessoas que têm aquele FGTS. Sabe aquele FGTS que estava na dúvida aí, se saca, se não saca? Então, esse é o momento ideal para você usar esse FGTS. Né? Já que você tem essa possibilidade de perda de salário, de perda de venda, de tudo, saque esse FGTS, ele vai ser um suporte, uma garantia para você. Claro que não é muito, é só um salário, mas ele vai te ajudar. E tem mais uma coisa, ele só pode sacar até dia 31 de março. Então, se você estava com dúvida se você sacava ou não esse dinheiro, a hora é agora de decidir. Vá lá e saque esse dinheiro, porque você pode precisar para qualquer emergência, para qualquer situação. Então, fique perto e vá, porque para a semana já é 31. Né? Então, não deixe passar esse aí. Tem uma coisa aqui que eu gosto de falar, né? Que agora tem que criar um planejamento. E a galera não gosta. Mas por quê? Porque agora é a hora do plano de ação. Né? Você identificou a situação, colocou tudo ali, tem as informações, sabe o que é prioridade, sabe o que é necessidade. E agora é a hora de criar o plano de ação. Como você vai fazer, quem você vai acionar primeiro, o que você vai deixar para depois. E mesmo essa conta aí que você tem que pagar, é uma meta grande. Você deve quebrar ela em pequenos pedaços para você conseguir executar. Primeiro fazer a ligação, saber qual é a negociação. Nunca decida de primeira em uma negociação, porque você pode ter uma contraproposta, como a Val falou. Ela ligou para o cartão, não gostou, não quero. Depois o cartão veio com uma contraproposta. Então, pense nisso também, né? Como é o seu plano de ação e pense como vai ser o seu planejamento, as suas ações daqui a 6 meses, né? O que você pode reduzir e até mesmo tirar do seu orçamento enquanto a gente estiver nesses 6 meses. Agora, eu chamo muita atenção para uma coisa. Nunca tire aquilo que te dá motivação. Por exemplo, no meu caso, eu gosto de atividade física. Se eu cortar a academia, né, eu posso colocar um tênis e correr na praça. Não tenho problema. Mas esse corte, se eu cortar, né, eu consigo fazer de outro jeito, mais barato, sem gastar. Mas tem alguns cortes que não dá para você fazer sem gastar. Então, por exemplo, tomar aquela cervejinha no final de semana. Você pode reduzir a quantidade de cerveja, os finais de semana,
Mas não dá para você tirar os 4 dias, porque senão você não vai aguentar, né? Então, quando a gente fala em cortar, corte faça vários cortes, mas não corte tudo, senão sua vida vai ficar sem graça, você não vai conseguir se motivar, e em menos de 3 semanas você já jogou o seu planejamento para o alto. Você não vai conseguir dar sequência nele. Então, quando você fizer o corte, ó, vamos reduzir a energia, vamos trocar algumas marcas do supermercado. Eu sei que a marca do supermercado não é o mesmo sabor daquela marca que você gosta, mas é pelo momento, não é a vida inteira que você vai fazer isso. Então, reduza o número de parcelas, sabe? Quando você faz a sua organização, você começa a identificar para onde é que está indo o seu dinheiro. Né? E aí você paga um monte de coisa, um monte de assinatura. Eu tenho cliente, gente, que pagam assinatura de TV a cabo e não assistem. E pagam R$ 550, né? Eu fico assim, por que você está pagando isso se você não consegue assistir? Então, reduz o pacote de celular. Se você achar ou já recebeu um aviso que vai ser demitido, cancele o telefone. Né? O pacote de celular. Você vai ficar em casa, use o Wi-Fi, tente falar, resolver os problemas pela internet de casa. Não fique com o pacote de celular quando você está dentro de casa. Né? Então, agora é hora de muita clareza e de fazer cortes. Mas de fazer cortes sem sangria, sabe? Aquele corte que vai te sufocar. Então, esses entendimentos vão te ajudar daqui para frente. Né? Por quê? Porque uma vez que você começou a ter ação, você vai tornar isso um hábito. E o hábito vai levar você a ter uma vida mais simples, mais organizada e mais equilibrada. O grande problema da gente é que a gente vive... morro, não vou levar nada, sabe? Pô, tu não morreu até hoje, ó. E agora tu tá enrolado aí, né? Esse é o grande problema. Eu vou comprar, depois eu pago. Tá, mas quando vem esses momentos de incerteza, esse momento de crise, quem tem um planejamento, quem tem uma reserva, passa muito mais tranquilo do que quem não tem nada. A pessoa se desespera, né? Aí começa as brigas na internet, porque só pelo único problema de você não ter feito a sua organização financeira. Aí você começa a brigar com o governo, com quem está postando as coisas, né? Não se perca nisso. É hora de assumir, né, que você não cuidou da sua organização financeira e que a condição que você chegou depende só de você, né? Não depende de ninguém. E isso é um estado pontual, não é fixo. Você pode sair dessa situação, depende de você. Mudar seus hábitos, mudar seu comportamento de consumo e não achar, né, que a gente achou que a gente ia levantar, né, Val? Tava todo mundo nessa expectativa e de repente as coisas viraram do avesso, assim, e muita gente se perdeu. Né? Então, ter esse controle financeiro vai ajudar você a ter um bom controle emocional para tomar decisões assertivas. Porque agora, assim como os médicos, infelizmente, estão tendo que decidir quem fica, quem morre, quem vai, não sei o quê, o empresário também vai ter que decidir quem fica e quem vai. E não vai aguentar. Né? Não tem empresa que aguente ficar tanto tempo parado. Né? Infelizmente, não é uma questão pessoal, não é nada. É uma questão de problemas econômicos mesmo. Então, se você for a pessoa que for ficar, já fique bem alerta e organizar. E se você for a pessoa que for sair, já tenha um plano de ação. Como é que você vai recuperar? Como é que você vai tomar decisões? Então, assim, em qualquer posição que você está, você vai ter que organizar sua vida financeira. Não tem saída. Né, Val? Então, eu não sei como é que os funcionários da Val, quando ela tinha, como eles se comportavam, mas eu vejo que está tendo um desespero. Como eu sou da área de finanças, né, eu já pego a pessoa desesperada. Ela não sabe o que vai fazer, né? E aí é tomar medidas, mas medidas a longo prazo. Não adianta, gente. Se você era um endividado, você não vai sair da dívida de uma hora para outra. E tem gente que não era endividado, mas vivia no loop, sabe? Paga uma dívida, sai da outra, paga uma dívida. Esse aí era a pessoa que vivia desconfortavelmente, mas teoricamente estava tudo bem, porque ela não estava no vermelho. Mas esse daí também entra na mesma situação do endividado agora, porque agora ele não tem uma reserva para se manter. Então, a gente vê que nessa situação,
ou você escolhe cuidar das suas finanças e ter um planejamento financeiro e criar uma reserva para qualquer imprevisto, ou você vai ser levado pela maré e fica com aquela preocupação, o que é que eu vou dar para meus filhos? Né? Então, se você tem filho, você tem que se preocupar que as suas ações vão repercutir na criança. E ele também vai cuidar do dinheiro do jeito que você está cuidando, porque ele reproduz o comportamento. Né? Então, Val, quando tu tivesse que vender a empresa, eu não sei se ele pegou os funcionários e tudo. Como foi para lidar? E o que os funcionários falavam contigo? Na realidade, quando a gente vendeu a empresa, alguns ficaram, mas depois muitos saíram, porque na realidade, assim, as pessoas gostavam da gente, né? Então, assim, a Cris está me perguntando se vai ficar salvo. A gente vai salvar no YouTube, tá, Cris? Depois a gente vai mandar o link dessa live, tá? Então, o que acontece? Muitos saem, né? Muitos saíram, alguns ficaram por um tempo, né? Mas, assim, o que acontece? Quando a gente vendeu, a gente basicamente... a gente não era uma família que queria ficar naquele negócio. Então, a gente tinha outras coisas que a gente também tocava. Né? Agora, quando a pessoa comprou, por exemplo, a minha loja, ela queria tocar como um negócio familiar. Então, basicamente, a família começou a trabalhar lá, então ela não tinha custo de funcionário. Então, essa é a questão. Né? Agora, quando eu tinha loja, eu cheguei a ter 10 funcionários ao mesmo tempo na loja. Então, assim, o custo era absurdo de mão de obra e tudo mais. Né? E aí, se você não sabe precificar, porque muitas vezes a gente não sabia precificar, não fazia gestão financeira, tem coisas também que não iam muito bacana, né? Depois a gente foi aprendendo a entender finanças. Então, essa questão que a gente começou a ver que alguns funcionários nossos também, aqueles que tinham mais, vamos lá, mais organizados, né? Alguns conseguiram fazer faculdade e eu não pagava um salário bom, sim, vamos pensar assim, era comércio, então não era um salário maravilhoso, mas como ainda tinha pai, tinha mãe, então alguns conseguiram fazer faculdade, começaram a fazer algumas coisas, agora alguns gastavam tudo, e no final do mês já estava pedindo um vale, e aí ficava todo endividado já para o mês seguinte, né? Então, assim, a gente vê que esse é um fator que, assim, as pessoas não são organizadas financeiramente no Brasil. As pessoas, elas vivem como se não houvesse amanhã. E aí a gente agora está no momento que a gente não sabe se vai haver amanhã. Tá? E é uma coisa que eu estava conversando muito com o Samuel, que talvez seja, está falando até para a Samara, que é a nossa filha. A gente tem que se preparar. Porque talvez, assim, eu falei para ela, talvez você vai viver outra crise como essa. A gente talvez não sabe se vai ter, ou talvez a gente viva uma crise como essa. Mas eu acho que a gente não pode esquecer disso, sabe? Eu acho que a gente agora tem que se preparar para um momento que a gente pode viver outras crises. Eu acho que a gente nunca pensou que um dia a gente poderia estar numa terceira guerra mundial. Eu acho que não passa pela cabeça nossa, principalmente do brasileiro. Só que será que isso não pode acontecer? Hoje a gente está vivendo basicamente pensando uma terceira guerra mundial. Né? E se a gente viver uma quarta, uma quinta, uma sexta, e sem recurso, e uma hora a gente não aguenta mais. Porque uma hora a gente não tem mais emocional para aguentar todo esse peso que vai ser. Né? Então, realmente, a gente tem que começar a olhar para isso, gente, e aprender com o erro que, de repente, a gente já cometeu, com erros que a gente comete, e para pensar para o futuro. Sabe? Como que a gente vai viver daqui por diante? O que eu vou querer para a minha vida? O que acontece? Muita gente tem muito passivo, né, Rose? Acho que você pode falar até sobre isso. Né? Muita gente tem muita coisa que gasta muito dinheiro, porque recebe um salário razoável, vai gastando, leva o custo de vida lá em cima, o seu custo fixo o pessoal fica alto, e depois não consegue voltar para o mesmo patamar. Né? E aí tem que vender imóvel, tem que vender carro, tem que vender um monte de coisa. Então, acho que é legal você falar um pouquinho sobre essa questão aí. Então, o custo de vida. Quanto é o seu custo de vida? Né? Se você não tem reserva financeira, talvez seja porque o seu custo de vida esteja muito alto. Né? Ah, mas eu me esforcei para comprar minha casa, comprar meu carro. Tudo bem, você pode ter casa, carro, tudo legal, mas em um modo mais econômico. Né? Não tem necessidade de você ter o carro do ano, ter a melhor casa no melhor lugar, com o melhor metro quadrado. Né? Você acaba elevando muito o seu custo de vida e tudo que você ganha mantém o seu padrão, só que na hora que vem um problema desse, que você não pode trabalhar, que você não consegue ter feito reserva, porque o seu custo de vida está muito alto. Então, ter uma vida mais simples, investir mais em experiências. Tem muita gente, né, que eu conheço, que mora em um lugar chique, mas não consegue fazer uma viagem aqui em São Paulo.
né? Não consegue ir para a capital, né? Por quê? Porque o custo de vida está muito alto. Então, reduza o seu padrão de vida, vá um pouco mais afastado ali do centro, compre naquele mercado mais barato, faça um grupo assim para, vamos lá no atacadão, comprar com desconto. Isso vai fazer com que você tenha uma redução de custo e vai fazer com que você consiga ter uma folga para montar uma reserva, né? E aí não tem nada demais. Isso vai fazer você ter mais experiências, porque aí você pode, no final de semana, se dar o prazer de sair com a família, de ir numa praça, em São Paulo, na Avenida Paulista, tem muita gente que não pode parar de trabalhar. Porque se ele, no domingo, ele parar para sair com a família dele, ele não consegue pagar as contas. Então, nosso padrão de vida, ele está muito alto. E quando, na época que eu era engenheira, eu cheguei a visitar aquelas casas assim, sabe, caindo aos pedaços, e eu falava assim, assim, eu tenho que comprar tubulação, porque a gente vai passar aqui, a gente vai deixar pronto, mas da sua casa, o senhor tem que ligar. E ele falava, mas eu não tenho 20 reais. Mas eu olhava, ele tinha uma televisão enorme na sala dele, sabe? Eu falava assim, mas como é que o senhor compra uma televisão dessa enorme que custa 5.000 reais e o senhor não tem 10 reais para comprar um cano? Né? Então, assim, ele estava vivendo muito acima do padrão. Ele não precisava daquela televisão, era quase do tamanho da sala, assim, a sala bem pequena, a televisão do tamanho. Então, assim, você pode prestar atenção que a gente acaba tendo um consumo exagerado de coisas que a gente não precisa. Você não precisa ter o telefone da última moda, o carro da última moda, nada. Isso são consumismo que é passado pra gente. E eu até entendo, porque os Estados Unidos, o americano, o alemão não é tão consumista assim, mas o americano é. Só que o dólar, né? Pode ver, tá tudo caindo e o dólar subindo. O dólar é uma moeda forte. O valor lá do salário frente aos preços vale a pena. Então, vale muito mais a pena comprar outro do que consertar. Mas aqui é o contrário. A gente não tem uma moeda forte. Então, para a gente comprar um celular aqui, é praticamente 4, 5 meses de um salário de um funcionário. Então, você deve pensar e sempre se planejar. Porque o que acontece? A gente tem uma falsa ilusão que a gente tem a capacidade de compra. A gente não tem essa capacidade. Porque a capacidade de compra, eu tenho dinheiro, vou lá na loja e pago. A gente tem a facilidade de compra através do cartão de crédito. Então, você não tem poder de compra, você tem uma facilitação de compra. Aí você compra, então você está cheio de parcela até dezembro, né? Aí vem esse problema, você começa a se desesperar. Então, tirar esse imediatismo. Se você parar para pensar e esperar 30 dias, você não vai consumir aquilo que você queria. Sabe? Você olha no shopping, aquilo fica brilhando. Não, vou esperar. Passa uma semana, 5 dias, aquilo já sumiu da sua mente. Então, não era de extrema importância. Era só um desejo. E a gente tem que aprender a controlar os nossos desejos. Né? Tem uma coisa que é necessidade. Eu não consigo viver sem isso. Por exemplo, eu e a Val. A gente precisa de internet. O nosso trabalho depende disso. Né? Mas tem outras coisas que eu não preciso. Eu não preciso. Meu carro não é um carro do ano. Né? Eu não preciso ter um carro do ano. Eu não preciso morar lá no centro de Campinas. Eu moro até mais afastado para reduzir os meus custos. Então, tudo isso foi pensado estrategicamente para quê? Para que todo ano eu saia do país para fazer um treinamento de finanças, que aí eu estou numa moeda muito forte. Então, eu entendi como é que eu ia custear os meus treinamentos internacionais, reduzindo o meu padrão de vida. Então, não se preocupe em mostrar, e tem muita gente que, mesmo a gente falando, você vai precisar reduzir. As pessoas ficam, mas o que o fulano vai falar se eu trocar por um carro menor, um carro popular? Gente, pare de se preocupar com o que os outros vão falar. Eles não vão pagar o boleto de vocês. Então, deixa eles para lá. Olha, a Brenda, ela já aprendeu. Então, a Brenda, ela estudou na Alemanha, né? A minha filha, ela já aprendeu. Ela tá pouco se lixando porque as pessoas falam, né? Então, como adolescente, eles têm aquele consumo. E ela fala, mãe, falaram isso. Eu falei, tu falou o quê? Não tô nem aí. Eu tô que nem um alemão, eu tô nem aí, né? Então, assim, a gente tem que parar, né? Com aquela preocupação que as pessoas vão falar e também aqueles fakes na internet. Tem muita gente que posta uma vida, meu Deus, que eu fico olhando assim, que se eu não fosse planejadora financeira, eu dizia assim, nossa, até parece que é verdade. Então, assim, não acredite na internet e não tente disputar com aquelas pessoas na internet. Elas decidiram ter aquela vida fake,
mas tem a sua vida real. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu vivo, olha ela linda aqui, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu vivo uma vida abaixo do que eu posso manter, porque eu não quero estar preocupada com um monte de parcela. Então, eu abaixo meu custo, não me preocupo com o que as pessoas vão falar, né? Porque ninguém vai pagar meus boletos e faço coisa. E quer ver uma coisa que todo mundo fica? Eu sofri muita pressão quando meu filho fez 1 ano. Ah, bora fazer aniversário, não sei o quê. Eu falei, vocês vão pagar o quê? Não, não sei o quê. Já começaram a gaguejar. Falei, ó, não vou fazer, porque é só gasto e só dor de cabeça. Eu vou levar ele para almoçar no bom lugar, faz um bolinho e tá ótimo. Eu não quero mais ter trabalho, eu não quero mais gastar meu dinheiro com coisa que não faz sentido para mim. Então, lembre-se, só gaste dinheiro com algo que faz sentido para você. Não tente mostrar para as outras pessoas que você tá bem, que você é o melhor, que você é o mais rico, porque elas não estão nem aí. Você está ali se matando, preocupado. Como que você vai pagar aquela parcela de carro só por um único motivo? Você quer mostrar que você pode. Só que o seu poder aquisitivo não está no passivo. Aí eu entro no que ela falou. Existe o passivo e o ativo. O passivo é aquilo que leva dinheiro de você. Uma casa, um carro, isso são passivos. Você coloca dinheiro, mas não volta. Muito pelo contrário, né? A casa, por exemplo, mas eu comprei a 100 e posso vender a 200. Eu quero ver você fazer isso agora. Entendeu? Então, assim, existe essa teoria que eu compro a casa por 100 e vendo a 200. Depende do momento. E depende do comprador. Tem vezes que você não consegue aquele comprador que você quer de 200. Então, você vai ter que vender a 100, porque você só encontrou comprador de 100. Então, a gente fica com essa coisa de dando preço nas coisas, achando que o mercado está fazendo isso. Então, não caia nessa, né? Agora, é muito difícil vender um carro, vender uma casa. Então, isso é passivo. E não é volátil, não vira dinheiro rápido. Você não vai vender de hoje para amanhã. E o que é um ativo? É aquele investimento que você coloca ali 100 e ele vai de 101, 102, você vai colocando e vai aumentando. E você pode ter acesso a esse dinheiro imediatamente. A hora que você precisar, ele é dinheiro. Ele não é algo que você vai precisar negociar. Você saca. Então, não invista em passivo, né? Não gaste, porque não é um investimento. Invista em ativo, aquilo que você pode ter dinheiro, pode crescer e pode ter liberdade. Quando a gente tem muito passivo, a gente não tem liberdade de escolha. Às vezes você está preocupado, né, no trabalho. Às vezes esse trabalho que você está, você nem gosta. Mas você tem tanto passivo para manter que você está ali agora preocupado de estar nesse trabalho que você não gosta. E se você tivesse ativos, você poderia se preparar, se qualificar e investir em uma empresa, em um trabalho que você goste, né? E aí vai o meu primeiro ponto. Para você saber investir em ativo, você precisa investir em conhecimento. Você não vai aprender as coisas sem informação, assim, na internet, à solta. Né? A gente vê que você não consegue ter uma linha de raciocínio com as informações. É tudo, é tudo aleatório. Então, invista no seu conhecimento. Se você quer ganhar mais, invista em um treinamento, em comprar um livro. Você tem que investir em você. Né? Infelizmente, o brasileiro também tem essa limitação. Ele acha que ele só se formou, agora eu vou ficar rico. Não vai acontecer isso. Você vai sempre ter que investir em conhecimento para você se tornar um profissional mais capacitado, assim, aquele profissional disputado, né? E que chega ali e toma uma decisão com clareza. Então, não deixa esse momento passar. Você está dentro de casa, está passando por todo esse caos, invista em algo que quando a gente passar desse momento, você está na frente. Você não é aquele mesmo funcionário que era quando começou o problema. Você, não, eu tenho essa, mas eu desenvolvi uma nova habilidade. Agora eu sei gravar vídeo. Agora eu sei fazer uma palestra. Agora eu sei fazer um treinamento de tal assunto. Então, a gente aqui está tudo no mesmo barco. Só que na hora que esse barco ancorar, tem gente que vai saber pular e tem gente que não vai saber. Né? Então, o conhecimento vai te ajudar a pular desse barco. Porque a gente está tudo no mesmo barco. Enquanto tem gente só postando coisas assim, fake news, perdendo tempo, brigando na internet por causa de A e B, presidente, sei lá quem, tem gente aí que está só estudando e se preparando. Porque o mercado é assim. E as finanças é assim. Vai ganhar dinheiro quem tiver mais preparado. Né, Val?
Com certeza. E assim, eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento. Uma das coisas que são mais caras no mercado são treinamentos. Né? A gente trabalha com treinamento, então a gente sabe o quanto isso custa. Tem gente que, quando a gente fala o preço do nosso treinamento, o pessoal fica assim, nossa, mas tudo isso? Mas nunca ninguém viu o quanto a gente estudou. Esses livros aqui, ninguém me deu. Né? Fora esses, ainda tem um monte. Então, assim, quanto a gente gastou com conhecimento, quanto a gente gastou com curso. E, assim, nesse momento de crise, gente, o que está mais tendo na internet é curso gratuito. E curso de qualidade. Não é curso chinfrim, não, que os caras estão dando. Não, os caras estão dando curso de qualidade. Então, assim, esse é um ativo, a gente pode falar, que é o nosso conhecimento. Ninguém vai tirar isso da gente. Então, assim, quando a gente vai voltar para o mercado, eu acho que esse é o momento da gente voltar como o melhor profissional, se você é funcionário, ou se de repente você já está vendo que teu barco vai afundar, que você vai voltar para a empresa e os caras vão te mandar embora, mas pelo menos você tem uma capacidade talvez maior do que os seus concorrentes no mercado para conseguir um melhor emprego, tá? Fazer um curso. Hoje, por exemplo, o pessoal de programação, está faltando programador nas empresas. De repente, agora é a hora de aprender programação. Pô, vou pegar lá um curso da Udemy, que é gratuito, tem um monte de curso gratuito que eles colocaram de programação, ou curso barato, R$19,90, R$29,90, que não vai morrer por causa disso, né? E fazer isso. Ou então, o empreendedor, se ele começar a fazer agora essa gestão financeira dele, se ele começar a pensar no planejamento de retomada, é um cara que também vai voltar melhor para o mercado, tá? Apesar que todo mundo vai estar meio que né, cambaleando, mas a gente pode voltar melhor para o mercado. Então, é essa questão que a gente tem que começar a pensar nessa organização financeira, gente. Porque, assim, o Samuel gosta também de uma frase que ele fala assim, tudo acaba no financeiro. E tudo acaba no financeiro, realmente. Tá? Muita gente não está dormindo, eu tenho certeza disso. Por quê? Está pensando assim, como eu faço amanhã? Né? O pior ainda, se você ainda tem um dinheiro que você sabe que vai comprar comida para a tua família, tá tudo bem. Porque pelo menos isso, eu acho que é a primeira coisa que a gente pensa quando a gente tem filho, quando a gente tem família, assim, eu vou conseguir comprar comida para minha família? Então quem tem isso, tá bom. Agora, tem gente que está pensando amanhã que tipo assim, como que eu vou comprar? Porque eu não tenho dinheiro. Né? Então, eu acho que assim, vão ter realmente vários planos aí que eu acho que o governo está pensando. Hoje eu fiquei sabendo que o Dória falou que a Deloitte está fazendo um trabalho gratuito, totalmente pro bono, que a gente fala que é o gratuito, para fazer um projeto para autônomos, profissionais liberais e microempresários. Então, para realmente levantar isso, eu tenho muita fé que isso vai dar um ganho para a gente aí. Né? Agora, assim, é uma coisa que a gente realmente tem que olhar agora para esse momento. Né? Pensar o que eu vou economizar, de repente, assim, agora quem tem passivo, gente, não vai conseguir vender. A Dani colocou aí também que ela deixou de comprar uma casa agora para tentar passar por essa crise, e talvez depois dessa crise você vai encontrar casas mais baratas ainda, Dani, porque talvez vai ter gente querendo vender, querendo negociar, porque vai ter um passivo para vender, então talvez seja uma oportunidade para quem tem dinheiro guardado, né? E quem não tem vai realmente começar a fazer suas negociações, mas primeira coisa, pegar a planilha que a Rose vai mandar, mas a gente vai mandar para vocês. A planilha que hoje eu já mandei para as pessoas que têm inscrição já com a gente, que eu mandei uma planilha de custos fixos e variáveis das empresas, tá? Então, utilizem isso para que realmente vocês possam sair melhor desse processo. Tá? Quem ainda não se inscreveu para receber as notificações das nossas lives, de receber os materiais que a gente está disponibilizando, vou disponibilizar muito material, tá? Faz a inscrição, tem um link na minha bio, então faz lá. A Rose tem amanhã, eu vou passar o site da Rose para vocês, que a Rose tem inúmeros e-books lá, para que vocês também possam acessar, tá? Rose, quer falar mais alguma coisa? Porque senão o Instagram derruba a gente, está dando quase uma hora. Tudo isso que a gente conversou aqui, se você não colocar em ação, são informações perdidas. A informação, ela só tem valor se ela vira prática, se ela vira ação, se ela vira resultado. Então, a diferença daquele cara que eu falei que vai saber pular do barco é o cara que pegou a informação, colocou na prática, testou, não deu certo, testou de novo, foi lá. Então, não adianta só a gente disponibilizar o conteúdo. Vocês têm que testar, perguntar, tá com dúvida, pergunta, pode escrever para mim, pode escrever para a Val. A gente está disposto a fazer isso, sabe por quê? Porque a gente entende que a gente é um conjunto. Não adianta eu e a Val ter dinheiro e o resto da galera, entendeu? Então, assim, a gente tem que colocar todo mundo para rodar. A gente entende que é um sistema, a gente pensa, né, no coletivo. Então, se vocês colocarem isso em prática, vocês vão ter a clareza de tomar decisões e vão
se sentir mais confortável, porque a falta de conhecimento, a falta de ação deixa a gente ansioso, nervoso e temoroso ao que pode, né? Medo ao futuro. E eu vou terminar com uma estatística que tem um index, que é o gráfico, né, que mede o medo das pessoas. Em 2008, esse gráfico foi por 60, 65. Antes da crise, antes desse boom, o gráfico já estava em 75, né, que é o gráfico do medo. Então, quando você está com muito medo, você começa a tomar decisões irracionais e essas decisões são erradas, porque você não tem clareza. Você está tomando decisões através de um medo de algo que você pode resolver. Então, sente, faça a organização, coloque na prática, pegue as planilhas que a gente vai te enviar, analise, coloque, está com dúvida, tente de novo, tente. E aí você vai ver que quando a gente passar por esse problema, você está pronto para pular do barco, né? A teoria sem ação não gera resultado. Lembre-se disso. E como o Samuel colocou aqui, né? Tudo acaba no financeiro. Todos os caminhos levam ao financeiro. O meu pai me ensinou assim, quem manda no jogo é o dinheiro. Por mais que você tenha aquela preocupação, isso não presta, isso é ruim. Quem tiver dinheiro vai sair na frente, vai tomar mais decisões, vai ter mais oportunidade. Então, cuide bem do seu dinheiro para você conseguir mandar nesse jogo. Porque esse é o jogo que se chama vida. Né? A vida é surpreendente. Ela tem esses altos e baixos e a gente tem que saber viver. Acho que te travou. E esse jogo não é para amador. Esse jogo é para gente profissional, né? Então, gente, obrigada, Rose, mais uma vez pela tua companhia. Obrigada por se disponibilizar mesmo com o pessoal. Então, gente, quem quer material, quem quer depois, eu vou passar o contato da Rose e tudo mais no e-mail que eu vou mandar amanhã. Então, vai lá na minha bio, tá? Clica lá na minha carinha, tem lá minha bio, e tem um link que vocês vão se inscrever lá e vai receber material e as notificações das nossas aulas, tá bom? E aí, semana que vem, o Samuel está dizendo aqui, ó, dinheiro não aceita desaforo, e não aceita mesmo, tá? A gente sabe disso muito, muito bem, não aceita. Tá? E aí, na semana que vem, terça-feira, 19 horas, a gente vai estar junto de novo. Eu vou fazer uma aula de fluxo de caixa, tá? Vou ensinar vocês a fazerem um fluxo de caixa, porque a maior parte das pessoas não sabe. E aí, vocês talvez vão ter um ataque cardíaco, de brincadeirinha, mas vão falar assim, caramba, como eu fiquei tanto tempo sem essa ferramenta. Tá? Então, terça-feira, 19 horas, eu vou estar com vocês falando sobre o fluxo de caixa. Obrigada pela noite, obrigada com quem ficou com a gente. Amanhã a gente bota esse vídeo no YouTube para quem não conseguiu assistir, ou quem pôde assistir só um pedaço, mas a gente vai estar aí acompanhando com vocês, só Deus sabe quando. E quando a gente tiver assunto, a gente vai aí com vocês, tá bom? Gente, obrigada, Rose, grande beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Obrigada, Val, beijo para todo mundo e a gente se vê na próxima live.